Quarta, 2 de outubro, verso para memorizar. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30 ao 31. Corações duros. Sinais, maravilhas e milagres por si só não provam que alguma coisa é de Deus. Mas, por outro lado, quando vem dele, é perigoso rejeitá-los. Pergunta 4. Leia João 5, 10 a 16. Que lições aprendemos com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado? Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Quando Cristo se revelou ao homem que havia sido curado, este imediatamente disse aos líderes religiosos que Jesus fizera isso. Poderíamos imaginar que esse seria o momento perfeito para louvar a Deus, mas em vez disso, os líderes perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Entre os judeus, as curas eram permitidas no sábado apenas em caso de emergência. Aquele homem estava paralítico há 38 anos, portanto sua cura não se tratava de emergência. Além disso, por que haveria necessidade de carregar o leito? Alguém que tinha poder divino para realizar tal milagre também deveria saber se era permitido levar um leito para casa no sábado. Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas a verdades bíblicas mais profundas, para além de regras e regulamentos humanos que em alguns casos acabavam ofuscando a verdadeira espiritualidade. Pergunta 5. Até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas apesar das evidências? João 9, 1 ao 16. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: Não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim e outros diziam: Não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: Sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: Ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: Mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Como aqueles líderes religiosos puderam ser tão cegos espiritualmente? A resposta provavelmente é que foi por causa do seu próprio coração corrompido da crença equivocada de que o Messias o libertaria de Roma naquele momento, do amor ao poder terrestre e da falta de entrega a Deus. Tudo isso os levou a rejeitar a verdade que estava bem diante deles. Leia João 5, 38 a 42. Qual foi a advertência de Jesus? O que aprendemos com essas palavras? O que poderia haver em nós que nos cega para as verdades que precisamos conhecer e aplicar à nossa vida?